Edson Dias também. Tudo bem, meu povo? E aí, pessoal, tranquilidade, feliz sábado pra todo mundo. Feliz Mais sábado. uma vez aqui no nosso canal. Toda sexta-feira pra sábado estamos fazendo, né? Sábado já tá online, né? Isso Sábado aí! Passa a noite todinha só pra fazer isso aí pra vocês. Tem a lição Pra honra e glória de Deus. na língua. Interessa que é justamente a lição. Lição número 3 hoje. Lição número 3. Three. Vai lá. Dani, qual é o título da lição número 3? A origem do mal. É isso, Daniela? É, exatamente. A Isso. origem do mal, mas... Como será que iniciou isso? Foi aqui na Terra, não? Foi no foi céu, foi onde? Foi Adão e Eva, foi o Lúcifer, quem foi? Agora vem que a lição vai falar aí. Vai lá, O Daniela. texto-chave vem justamente em Apocalipse. Aí, Apocalipse, o pessoal vê Apocalipse, vê que coisa... E revelação, hein, meu povo? Vai lá. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Beleza, sabemos que houve uma guerra no céu. Aham. Satanás fez lá um fuzuê lá, por causa de egoísmo, né? Isso. De luxúria própria, de um monte de coisa lá que ele queria ser mais do que todo mundo. Que tal uma encenação para explicar isso direitinho, Zelson? É justamente aqui, sabe? Bora começar Vai lá. aqui. Sábado. O poder de escolha foi necessário para que o mal amadurecesse para que pudesse ser eliminado. O ponto principal do propósito mais elevado do universo era salvar os filhos de Deus e reivindicar seu caráter diante de todos os seres criados, caídos e não caídos. O problema humano com o pecado vai muito além de Adão e Eva. Opa, ó, vai falar, ó, muito além do... Então não foi Adão e Isso, Eva, né? é. Foi antes. Aqui, ó, encenaçãozinha. Isso, encenaçãozinha. É porque tem muita gente que tem uma dúvida de onde começou o pecado. E nós vamos mais ou menos falar pela Bíblia, biblicamente, como é que começou. Vamos lá então. Lúcifer, um dia, que estava lá no céu, tinha todo o poder, ele era o segundo poder no céu, não estava satisfeito com a sua glória. Ele queria ser Deus. E aí o que foi que ele fez com os outros anjos? Preste atenção. Lúcifer chegou para uma terça parte dos anjos e falou assim: e aí, tudo bem? Sim. É o seguinte, aqui no céu, Deus, né, Jesus quer ser o, Deus. o máximo, né? Mas por que eu mando em vocês? Mas tu Olha, não é já o segundo no comando? Tu quer ser... Não, mas veja bem. Mas quer dizer então que eu mando em vocês e Deus manda na gente? Por que não pode ser todo mundo igual? olha, você Mas- tem razão. Não, Deus não pode ser nem um Deus de amor, Mas nem tu- um Deus justo. Tu quer ser criatura? Mas Tu quer ele- mandar no pai? Não, mas veja bem, eu tenho poder, Sim. eu tenho mais poder que todos vocês, e eu mando em vocês, que tal a gente fazer um reino único, todo mundo não recebe ordem de ninguém, todo mundo tem o mesmo poder. Tu quer ser maior que o pai? Por acaso? Não, que tal todo mundo ser Deus? Não, Então, você todo tá mundo ser doido? Deus. Você Ele quer tem ser maior que o pai? razão. Ele tem Que? razão. Você é tão doido? Isso é convincente. Convite. Então, ó, já arranjei gente pro meu lado Quer ser aqui, maior ó. que Deus? Eu já tô levando a terça parte. O pai tinha levado na cabeça que Deus está acima de todos. Você quer ser maior que o pai? Ah, fala sério. Então, meus irmãos, o diabo tentava fazer com que as pessoas Ó, acreditassem ó. que Deus não era um Deus justo e nem um Deus de amor. Ó, não. Né? Então ele colocou essa guerra e houve guerra no céu. Então estava Miguel e seus anjos, né? E o diabo, a antiga serpente e seus anjos. E houve batalha e ele perdeu seu lugar no Perdeu céu. e foi Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele queria o orgulho, a vaidade, a A ambição. ambição de ocupar o cargo mais alto que Deus. Gente, ele queria ser mais que o Criador dele. E ninguém pode ser mais que o seu Criador. Ele era uma criatura. Apesar de ele ser o segundo poder no céu. Por quê? Porque o primeiro era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer os três num só? Não é? Gente, vamos lá, vamos estudar, vocês vão entender. Vai lá. Vai, o que é aqui? A doença no coração de Lúcifer, Ah, então ele tinha uma doença no coração, Que Lúcifer. doença era? Que doença era? orgulho e egoísmo. Como é Lê que pra dá- nós, Elza. como é que se dá o nome disso? Egolatria. Egolatria, egocentrismo. Egocentrismo, egolatria. Rapaz, tem um Se texto. encheu. Tem um texto em Isaías. Ah. Tá na lição dos professores aqui, Isaías 13 e 14, que vem dizendo como é que ele se. Rapaz, Como é que adoeceu o coração de Lúcifer? ele se achava Se mais, achava demais. mais que os céus e as estrelas que Deus. Presta atenção, olha lá. Uhum. Você dizia ao seu coração: subirei aos Subirei. céus, Céus. erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Gente, ele só queria a altura, ele Vai. queria ser o ápice. Ó, foi ele três- queria ser o cara das galáxias. Já foi 3 vezes, né? Ah. Eu me assentarei no monte, Monte. Da Assembleia, no alto, de novo, né? No Ah. alto. Não Aham. era lá abaixo, não. No ponto mais
elevado do monte santo, subirei mais alto que os mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Meus irmãos, Rapaz, diz que por causa da... Leia embaixo, Celso, o que fala aí embaixo? que ó, você era inculpável em seus caminhos. Ele era perfeito. Desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Meus irmãos, por causa do brilho que ele ganhou de Deus, por causa da formosura, ele se envaideceu. Orgulho. O orgulho tomou de conta do coração dele. Ele não conseguia mais ser humilde, meus irmãos, para reconhecer quem foi que criou ele. Não era só ter orgulho, era querer mais ainda para si, né? Não tomar o lugar de Deus. Ele queria ser alto mais acima do que os montes das estrelas, Mais alto, das mais nuvens. alto. Queria ser mais que o Altíssimo. Meus irmãos, é demais. É muito orgulho, muita ambição, meus irmãos. E sendo que ele já era o segundo poder no céu. Ele não precisava disso, ele tinha tudo. Poder, glória e beleza. Era só, meus irmãos, obedecer a Deus. Como o adolescente que tem que obedecer ao seu pai. Mas vamos lá, para a gente aprender. Segunda. Uma análise das passagens bíblicas sobre Miguel leva à conclusão que ele é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade, né? Justamente se pegar, acho que é que nem Apocalipse. Ah, sim, tá falando do arcanjo, né? Que é o arcanjo Miguel, porque diz que o arcanjo Miguel lutou com seus anjos contra o diabo e seus anjos. Meus irmãos, nós vamos agora entender quem é esse arcanjo Miguel. Meus irmãos, o arcanjo Miguel na Bíblia é Jesus. Porque Jesus, quando assume a posição de guerreiro, ele recebe o nome de arcanjo Miguel. Tanto que é ele que liderava os outros anjos. Ele é o general, né? Miguel é o general. general. Jesus assume esse papel de general. E onde é que prova que Jesus é esse arcanjo que está acima de todas as hostes celestiais? Em Apocalipse 16 e 17. Lê para nós aí, Celso. É Apocalipse 12, 7. Ah, não, 12, 7. Tem falando da guerra. Falando da guerra. Da guerra, lei. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram nem no seu lugar e não ficaram no céu. Isso, perderam a batalha e foram expulsos para a terra. Meus irmãos, hoje existe também uma guerra, mas é uma guerra pela tua mente, adolescente. O diabo, com seus anjos, está tentando fazer com que você não fique no caminho de Deus, não leia a Bíblia, que você não ore mais, que você não vá para a igreja, que você só queira os entretenimentos do mundo, os entretenimentos seculares. Hoje tem uma guerra, é o diabo e seus anjos, e tem Jesus e seus anjos lutando para que você seja do bem. Mas olha, a gente vai aprender hoje quem é o arcanjo Miguel. Vai lá. 1 Tessalonicenses 4:16. Vai lá. O que diz aí, Dani? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo. Gente, diz que Jesus vem com voz de arcanjo. Ele dá um grito e aí o que acontece? Ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente, o nosso autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, dá um grito com voz de arcanjo. Ele, o arcanjo Miguel, ressuscitem! E todos os salvos ressuscitam, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O arcanjo Miguel, que é Jesus, quando ele vier em poder e glória, ele vai dar um brado, um grito e vai ressuscitar todos os que morreram em Cristo. Amém, meu povo? Lógico que se vai falando de Miguel, o arcanjo. Isso, como fala também em Daniel, que quando o arcanjo vier, serão salvos todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Amém, meu povo? Amém. Vamos lá então? Terça-feira. Essa. O dicionário de símbolos apresenta o dragão como uma fusão de serpente e pássaro. Justamente, né? Porque de onde vem o dragão, né? Muitas vezes ninguém sabe mais ou menos, tá? Sabe como é que é aquela imagem, né? Tem, tá? Que tem uma língua grande, então, que tem asas e parece uma cobra gigante, né? O interessante é que a serpente, como é que era a serpente lá no... A serpente no Éden, meus irmãos, ela era uma serpente que voava. Aí tu fala assim, Theo, como é que você pode chegar nessa conclusão? Muito simples, porque quando Deus foi lançar o castigo sobre a serpente, ele falou assim, agora você rastejarás. Agora, meus irmãos, se uma serpente, que a gente conhece hoje em dia, só rasteja, que castigo é esse? Já era, né? Se já só rasteja. Mas tinha foi o castigo para ela. Sabe por quê? Porque diz que a serpente, ela voava e brilhava mesmo. Ela era o ser mais lindo. Tanto que eu vou fazer mais ou menos assim, ó. Vamos dizer agora, o Israel vai ficar mais ali no cantinho.
E nós vamos fazer uma encenação. O diabo, ele entrou na serpente. Isso que foi a primeira sessão espírita do mundo. Quando ele entrou na serpente, né? Ele pegou e falou através dela, né? E ele chegou para Eva e disse assim, ó, Porque Eva chegou até ele, né? Eva foi dar aquela volta lá no jardim e tal. Aí ela viu aquela serpente ali, né? O diabo usando ela como marionete, usando através dela, né? Sendo aquela sessão espírita. E aí Eva olhou a serpente comendo a fruta, né? Que gostosa. E ela perguntou, e aí? E aí? Como é que é o gosto? É gostoso? Mas Deus disse que não podia comer. Não, que isso? Não tô comendo, isso quer morrer, era? Ele falou? É, ele falou que... Não, que fruta é gostosa. Tu sabe o que ele tem medo? Não sei. Ele tem medo que você, Eva, que é tão linda, sabe? Uma moça tão linda, se torne, sabe o quê? Uma deusa. Ele tem medo que você se torne Deus e conheça o bem e o mal. É só isso. Ser igual a ele? Isso! Gente, deixa eu te falar uma coisa. Esse era o desejo do diabo, querer Por enganação, chegar a né? ser o Altíssimo. O que ele faz? É, sempre ele continua enganando. fazendo isso aí. Então veja bem, agora a Eva pegou e caiu. E tu sabe qual foi o plano dele? Ele pensou assim agora, ó. Eu vou me esconder. Né? Facinho, Eu vou me né? esconder atrás da árvore e vou ver o que Deus vai fazer. Porque se Deus, agora que ela comeu a fruta, do pecado, do bem e do E mal, ainda deu pra Adão, né? deu para Adão. Se ele perdoar, ele não é um Deus de amor. Se ele perdoar, desculpa, ele não é um Deus justo. É. E aí eu ganho os outros anjos. Porque eu falei lá no céu que ele não era um Deus justo e nem um Deus de amor. Se ele perdoa, ele não é um Deus justo, porque ele me condenou e me expulsou para cá. E outra, vai ter que me perdoar também. Eu volto para o céu e ganho os outros anjos. E outra coisa, se ele matar, ele não é um Deus de amor. Não é amor. E eu ganho os outros anjos de novo, porque eu falei que ele não era um Deus nem justo e nem um Deus de amor. Meus irmãos, sabe o que foi que o diabo fez? Ficou atrás da árvore para ver o que Deus ia fazer. Ele pensou assim, coloquei Deus agora numa cilada, numa arapuca, ele não tem saída. Se ele mata, está perdido. Se ele perdoa, já era, eu ganho de qualquer jeito. Mas meus irmãos, o que o diabo não contava era que Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha A vida eterna. Jesus veio morrer em nosso lugar, meu Deus. Ele veio pagar o preço. Ele veio mostrar que através do amor a gente teria que servir Ele por amor e não por medo. Deus deixou o caráter de Lúcifer perante o mundo inteiro, né, Zelso? Perante essas coisas trágicas, o pecado, toda a maldade. Por isso que ele fala aqui no começo da lição, de domingo ainda, e deixou amadurecer justamente. Não, amadurecer o pecado. Nós tínhamos que conhecer o mal, o resultado do pecado, para a gente poder escolher. O caráter de Lúcifer agora está patente no mundo inteiro. Leia, Daniel, que a gente vai falar mais um pouquinho aqui, no finalzinho aqui que fala. E no juízo final ficará claro que não existe nenhuma justificativa para o pecado. Você que é rebelde sem causa. Presta atenção, Satanás foi rebelde sem causa. Por quê? Ele não tinha tudo? Tinha poder. Rapaz, tinha poder, tinha beleza. Ele comandava, ele era responsável pela música do céu. Tá Música certo? do céu, ele era o regente. Era o regente, maestro. Ele é abaixo de Deus. E ele comandava milhões de milhões e milhares de milhares de anjos. E ele ficou revoltado com isso. Ele sabe o que ele era? Sabe o que ele era? Era um adolescente sem causa. É mesmo, né, Celso? Sabe por quê? Um rebelde. Um rebelde sem causa, né? Um adolescente rebelde sem causa. Ah, sim. Porque o que é? Às vezes, né? Tem escola, tem roupa, tem amigo, tem a mesada e ainda se revolta com o pai. Às vezes por motivo nenhum. Às vezes não quer obedecer o pai, não quer obedecer as regras da casa, não quer fazer as coisas. Meus irmãos, E sem os motivo adolescentes, nenhum, né? não sejam como o diabo. Porque ele é que é rebelde, ele é que não aceitou as ordens de Deus. E por causa dele, o mundo hoje vive essa violência, corrupção, tragédia, morte, doenças. Coisa, né? E ele mostrou perante o universo inteiro, meus irmãos. Né? Tem a parte que você vai ler. Qual é aquela parte, Daniela, que fala que... não é não, né? Essa parte é quarta-feira. Vai lá, quarta-feira. É a intenção de Satanás fazer com que as pessoas acreditem que Deus é o culpado por este mundo estar desse jeito. Não. Olha, igual aquela história, sei lá o que, Deus briga, sei lá o que, Deus deixou, sei lá o que, Deus fez isso, porque Deus quis. Na verdade, meus irmãos, lê agora essa parte aí, Daniela. Satanás procurou causar a Jesus o maior sofrimento possível, levando as pessoas até mesmo a crucificarem o Messias. Toda dor e aflição foram como sofrimento no calcanhar de Jesus. No entanto, na cruz, o Salvador esmagou a cabeça da serpente. Vai lá.
Meus irmãos, sabe Pisar na quando cabeça da serpente. é que Jesus pisou a cabeça da serpente? Na cruz. Na cruz do Calvário ele venceu o diabo e ele mostrou perante o universo inteiro, perante os mundos que não caíram, que o diabo é mau e ruim. É tanto que naquele momento Satanás já viu que para ele estava perdido, né? Não tinha mais salvação para tanto que a ele. intenção dele hoje, ele sabe que está perdido. A intenção dele é perder a maior quantidade de E pessoas. levar mais gente com ele, porque o Jesus quando vier ele vai acabar com todo o pecado. O diabo, os seus anjos e o pecado. E quem tiver agarrado com o pecado, meus irmãos, quem não se arrepender diariamente, quem não buscar Jesus e o seu sangue, estará perdido. Não sabe por quê? Porque perante o universo todinho ficou comprovado que Jesus é um Deus de amor. Morreu por mim e por você. Quem ama é capaz de dar a vida. E Né? a maior dor que Deus sente é quando um filho dele se perde. Então por isso Escolhe o pecado. Por isso Satanás quer levar a maior quantidade de pessoas possível com ele. Isso, meu irmão, nós Porque temos um quer céu a causar- ganhar, né, Zé? Quer causar dor a Deus. A Deus. Na hora que ele mandar fogo e queimar todos, vai doer mais em Deus do que no próprio pessoas que E estão meus perdendo. irmãos, a gente tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. A evitar. Né? Que nós passamos pelo mérito de Jesus. Vamos lá, galera. Quinta-feira, flash da semana. Se o Senhor apagasse a existência do inimigo de imediato, eles, os habitantes do céu e dos outros mundos, passariam a servi-lo por medo e não por amor. Deus não destruiria por completo a influência do enganador, nem eliminaria o espírito de rebelião. Pelo bem do universo ao longo das eras eternas, Satanás precisaria desenvolver seus princípios de maneira completa. Então, todos os seres criados seriam capazes de enxergar a realidade por trás de suas acusações contra o governo divino. Ou seja, meus irmãos, desse tempo todinho nós vemos misérias, fomes, terremotos, até a terra sofre por causa disso, por causa do pecado, por causa dessa influência do diabo, do Lúcifer. Olha quanta miséria aconteceu, mas Deus precisou mostrar ao universo inteiro, né? qual é o caráter de Lúcifer e qual é o caráter de Deus, que Jesus veio, morreu por nós, sempre ajudou a humanidade, sempre deu o primeiro passo e quer resgatar a mim e a você. Vai lá, Daniela. Alegre-se com a perspectiva de um futuro incrível. O mal nunca mais vai se levantar novamente. A lei de Deus será honrada como a lei da liberdade, a criação testada e provada. Tem muita gente que fala, né, Zé? Quando Deus voltar, Aham. acabar o pecado, pegar fogo tudo, Consumiu uma vez consumir só. tudo, o mal. Nunca mais. Tem muita gente que fala assim, mas aí se alguém quiser pecar de novo. Não, meus irmãos, não se levantará duas vezes em iniquidade. Acabou para sempre. Até mesmo porque a gente vai olhar nas mãos de Cristo e nos seus pés as marcas que ele carregará para sempre. Nós vamos ser renovados, vamos ter a altura de vários metros, vamos ser saudáveis. Mas Jesus para sempre vai carregar essa marca no lado, nas mãos e nos pés. Para a gente se lembrar símbolo, né? o preço do pecado. Jesus morreu por mim e por você e por amor, viu? Isso foi uma morte por amor. Sexta-feira para acabar. Lê, Dani. A história da queda de Lúcifer fala de um Deus que anseia que o sirvamos por amor e não por medo, razão pela qual não exterminou de imediato o anjo caído ou os pecadores. Certo. No fim, o próprio Satanás reconhecerá a soberania de Deus e admitirá suas motivações egoístas. Ele vai dobrar o joelho e Vai reconhecer dobrar, que né? Deus é que estava certo, Mas aquele já- governo que era bom. Para ele já é tarde. É, Para ele. Mas para você? Ainda há tempo, dá T.O. Ainda dá tempo para se arrepender, buscar o Senhor, pedir perdão. Meus irmãos, não podemos deixar a oportunidade passar. O dia é hoje. Se hoje ouvir a Nós sua sabemos- voz, não interessar no nosso Nós coração. sabemos que como seres humanos nós não temos como evitar totalmente, na verdade, É. porque somos seres humanos. Mas podemos fazer o nosso melhor, Isso. não é certo? E pelos méritos de Cristo, chegar até a salvação. Vamos lá então? Musiquinha, só musiquinha infantil. Que tem tudo a ver. Vamos lá. Vamos lá. Quando a tentação bate ao meu coração, querendo ali entrar, eu digo não, porque Jesus me ama e por meu coração. Ela foge pra bem longe, então espero que não volte, não. Quando a tentação bate ao meu coração, eu digo não, não, não. Não, não. Não, não. Vai embora, tentação. Vai embora. Valeu, gente. Um Olha, abraço. pessoal, Feliz curta, sábado. Compartilha, nos ajude a divulgar o canal aí. Curte, aperta o sininho aí para receber os novos vídeos. Compartilha. Que Deus seja louvado sempre. Que nós possamos servi-lo. Amém, meu povo. Amém. Tchau.